ele tá cada assinado assinatura vai qualquer um, né? comprar. Só que tem aquele que tá buscando que a assinatura pesa. Que o cara fala, vou buscando a assinatura de tal arquiteto. E ele que... Nossa. Ou então ele chega assim, nossa, fulano assinou essa casa. Já entra com outros olhos. Né? Já valorizou Já valorizou 20%. Exatamente. Exatamente isso. Manda as perguntas. E Você que é o aí? cara da anotação aí. Não, E tem só tanta pra- coisa? Hoje eu anotei bastante coisa. Vamos lá por questões aqui. Especulação imobiliária é um assunto legal, eu acho. Eu ia comentar isso antes da gente estar gravando aqui. Uma área que eu vejo de especulação imobiliária aqui em Sorocaba, né? Falei isso aqui já outras vezes. A gente conversou bastante com o Thiago. Né? Foi a parte do Campolim ali, aquela nova ponte atrás do Leroy, né? Que liga nada a coisa nenhuma, uma rua antiga que é a Wagner Way. Liga uma rotatória. Augusto Lippel ali, né? E agora você vê que tá saindo alguns empreendimentos, Muito tal, comércio ali também. muito Né? atrás ali, mas assim, para quem que valorizou aquilo ali, né? A gente pensa nessa parte de plano diretor. Você acha que isso aí é uma desvantagem para corretagem, para a cidade, talvez, essa especulação Rafael, tão forte assim? depende, cara. Ou você acha que é bom para o corretor? Mas É bom? pra quem seria ruim? Não sei. Talvez até para a população, porque tá todo mundo pagando por uma coisa pública, talvez ali, não? Por conta do benefício De uma da obra, alguma coisa Mas aquela assim. obra ali não foi pública, né? Foi Não? privada Foi ali, privada né? de quem? Foi, acho que foi... Do Leroy? Não. Não? E tem um condomínio que pagou, né? Tem uma construtora que pagou uma construtora, aquela... ela ia construir um prédio, ela construiu o prédio, aí eu até ia citar isso daí. Aí o que acontece? Dentro do acordo da aprovação do condomínio, por ter mais demanda de pessoas indo para lá, ela teria que fazer a ponte. Mas é um condomínio novo. Tanto que essa obra novo. foi embargada justamente por não ter executado, Não ter executado a... Mas obra. é um condomínio novo, então, que abria isso? Se eu não... Ali deve ser vários Ou vai condomínios. abrir, no Não, caso. é um condomínio grande. Que, É um condomínio que vai que ser vai formado que ali. Já acontece? começou e... Por exemplo, parou. eu sei assim, quando vai surgir um condomínio, a prefeitura, Você tem que ver ele a fala questão assim, de fluxo, quero né? que você faça então a pavimentação da via. Sim. Ali no caso, é um condomínio grande, são empresas grandes que estão entrando lá. Eu acho que tem até uma área que eles também, era uma mata preservada, e eles acabaram invadindo, gerou Se eu não estou confundindo a empresa, aconteceu até um fato assim. E acabou que eles falaram, tinha que fazer a ponte, eles adiaram. A ponte virou processo judicial, embargaram obra por conta da ponte. Então não era público, então. Quem pagou foi... Não, sabe, é a construtora que pagou, mas o que acontece? Aí, voltando, a especulação. a especulação, cara, se tá valorizando, Você tá vendendo, se tá você vendendo, tá se tá comprando. valorizando, se você tá agregando para a cidade, se você tá fazendo, tá crescendo com responsabilidade, tá? Porque uma coisa é você crescer, porque ali no Campolim, cara, ali vai sair, eu concordo. aonde aquelas ruas sem saída ali, tudo fininha, cara, que lá vai explodir. Porque cada prédio daquele, quantos carros não são? Entrando e saindo, horário de pico. Mas você acha que tem essa responsabilidade? Então, eu acho que tem que ter. Se tem... Não, então, já que acho estamos que falando sobre mas você acha especulação, que, vou adicionar corretor uma ainda? coisa, então. A gente está falando de Sorocaba que ainda não chegou no boom. Eu acredito que Sorocaba, Sim, assim, não, Sorocaba tá tem longe. muito pra crescer. Mas São Paulo, a especulação imobiliária eu já discordo, porque eles deixam casas ou lotes ali, no cantinho ali, só para crescer o valor e vender depois. Isso causa um dano para a cidade, no meu ponto de vista. Por exemplo, acontecer de ter uma invasão de terra, acontecer de apropriação, acontecer de degradação. Isso aí eu já discordo. Porque o que acontece? Terrenos perto da Paulista, perto de interesses grandes, o pessoal fala, não, vou deixar lá por enquanto, é de família, vou deixar. Aquele cara que não precisa de 20 milhões, Isso. deixa lá. Aí não tem uma função dentro da cidade. Agora, do que a gente está debatendo, tem uma função. Mas, Fernando, aí eu vou me intrometer num assunto que não é meu. De quem que é a casa? Do cara. Ele não tem o direito de especular? Tem, eu acredito que tem, mas eu digo assim, Desde ele não que deveria cuidar? Desde que com responsabilidade. Então. O cara pega uma casa ali e aluga para um escritório de advocacia na Isso. Paulista, um negócio bacana. O cara tá alugado a casa.
Tá fechada, Aí tudo bem, mas bem conservada. Mas eu digo assim, quando o cara Legal. não liga pra aquilo ali, vira um matagal, Não, enfim, mas aí não tem uma aí ele função. tá infringindo Várias leis. Mas aí ele tem não que tá ser se cobrado. importando. Mas é isso, tipo, a questão municipal, a questão de governo, basicamente lava a mão, né? Nesse sentido, porque querendo ou não são grandes Você tá mexendo com pessoas... Sim, aí não tem eu é acho nesse que tem caso que que ser fiscalizado. por exemplo, a gente viu na questão lá que desapropriaram uma área gigantesca para virar comércio, onde era no plano inicial do plano de São Paulo, era para ser moradia. E daí o que acontece? Muitas daquelas pessoas que moravam ali vai para favela. Então o grande problema de São Paulo, a gente está falando de São Paulo especificamente. Sorocaba eu não vejo tanto, apesar que eu acredito que se não tiver uma situação... Se não for responsável, vai Então, por estourar. exemplo, o que acontece? O problema do plano, isso é um plano diretor de São Paulo que é problemático. Ele faz que as pessoas se locomovam uma área gigantesca com carro e faz que as pessoas se afastem da área central. Por isso que tem a Cracolândia. Tipo Carandá. Eu não vou falar nome aqui, mas a gente estava falando dele agora há pouco. Um cara que está falando do candidato a prefeito de São Paulo que quer mudar o plano diretor. Sim. Ele estava usando essa isso. cidade viva, não sei a expressão que ele Porque usou. assim, o que acontece? A área central da cidade, de noite ela é morta. Então as pessoas se locomovem uma área gigantesca. A vida delas é na favela. O trabalho delas é no centro. Ele deveria ter junto isso. Sim, Sorocaba, você sai do centro, pode ir pro Carandá lá também. Já tá eu começando eu acho que a especulação estender, imobiliária, eu acho que deveria até mudar o nome. A especulação imobiliária ela não é ruim, mas ela tem uma função social no meio disso. Né? Que é nesse caso que eu penso. Mas aí você pode unir as duas coisas. Não, eu acredito também. Sabe? Isso é função social. Isso é função social. Agora, o que acontece que nem em São Paulo e que pode acontecer aqui em Sorocaba ou grandes regiões, é isso. É a pessoa ter que pegar o carro, andar quilômetros para poder trabalhar, aí depois volta, aí fica tipo... Você pega um perde quarteirão em qualidade de São vida. Paulo, você, faz embaixo comércio e em cima residência, prédio. Você pode fazer. O cara ele não precisa descer, pegar metrô, pegar carro e para ir para trabalhar. Ele pode trabalhar embaixo da quadra dele. Mas sabe por que isso não Sabe? acontece? É possível. Não acontece porque justamente eles não fazem o que a gente está fazendo, eles não param para conversar. Por exemplo, às vezes o arquiteto tem alguns... Eu não sou arquiteto, tem alguns... uma coisa contraditória com o corretor de imóveis. E é nesses quesitos. Mas não para conversar. Por exemplo, na sua visão, tá certo. A missão social da corretagem, tanto na questão de especulação imobiliária, está corretíssima. Mas tem muita gente que não pensa assim. Pensa assim, eu vou acumulando custo agregado ali e depois eu vendo porque é o que eu vou ganhar. Mas eu acho que esse tipo de especulação eu não acho errado. Eu acho que é dele, o patrimônio é dele. Diz que ele cuida. Desde que ele cumpra todos os requisitos que a prefeitura que exige. Sabe? Se ali não pode... vai então, tentar, também vai fazer, concordo. Isso daí não é um problema. Não é um problema. Eu não vejo a especulação um problema. O descaso bem dependendo da situação, sim. E Aí na é um verdade problema quem está gigantesco. errado é o plano diretor, quem fez o plano diretor permitir isso. Pronto. Exatamente. Imagina que legal a gente morar em bairro, desce ali, tem tudo que eu preciso no bairro, pronto. E a falta de fiscalização. Fiscalização. Isso aí. E outra coisa, eu ia comentar assim, vou comentar e perguntar ao mesmo tempo. A gente está comentando assim, a pessoa no quarteirão, mora em cima e trabalha embaixo. Mas sim, existem perfis, vamos dizer que num quarteirão ali vai existir um certo perfil, vamos dizer aqui, aqui tem um escritório de advocacia. Então assim, uma hora que esse cara for demitido, ali já não tem emprego mais para ele deveria se mudar? Então, ou ele vai voltar a pegar carro para sair para ir pro outro quarteirão. Talvez estender isso. Mas várias pessoas vieram aqui e falaram de falar em micro-regiões. O Thiago falou disso aqui. Só que assim, ninguém fala até de Barcelona dessa micro-região. Porque há coisas que atendem às vezes mais que uma micro-região. Então, vamos no supermercado, vamos falar no supermercado. Isso eu estudei bastante para desenvolver o meu mestrado. O que aconteceu? Dentro do mestrado a gente entra em várias vertentes. Porque o ser humano ele não está relacionado só na moradia. Ele está relacionado à psicologia, à qualidade de vida, enfim, diversas outras sociedades que acho que nem todos nós tivemos, ainda não conseguimos vivenciar. Né? Então o que acontece? Eu acredito por mim que a gente não consegue fazer o ser humano, obrigatório fazer aquele caminho.
mas a gente pode dar o melhor caminho para ele. Sim. Isso é a missão de um prefeito, de uma cidade, de um governador e tudo mais. Não é nem nossa missão, mas a gente pode contribuir. Por exemplo, esse caso que você citou, que se a pessoa é demitida... Ou foi demitido, ou não é o perfil mas você do concorda cara, comigo que o cara vai viver muito melhor dentro de uma São Paulo, que em vez dele atravessar a cidade, ele vai só descer e trabalhar, do que ele pegar horas, ele não vai dar muito mais valor naquele emprego? Pelo menos eu daria. Agora, se as outras pessoas... com ninguém é certeza. obrigado a viver isso, mas se você oferecer isso, aí de repente... Com certeza, até porque ele vai ter mais qualidade de vida, ele vai ter mais tempo. Ele Sim. as 2, 3 horas que ele Vamos passa aí dizer de que a cada ideia forma. é unir o útil com o agradável em tudo. Eu tava ouvindo na rádio outro dia que o paulistano, aquele que vivencia São Paulo, ele perde 4 horas por dia de trânsito, cara. Eu indo daqui pra São Paulo todo dia, eu tava perdendo 6 horas. 6 horas por dia, Rafael. 6 horas por dia no carro, por isso eu desisti. Tá vendo? Eu falei, e se você morasse perto do seu Mas serviço? também não é obrigatório, a gente tá falando aqui, mas não é pro cara falar se sentir mal porque anda 4 horas. Ele tá buscando a dignidade dele. Não, é justíssimo, é louvável. Mas nós estamos não estamos julgando o Por mérito. isso que eu tô colocando uma coisa pra debater. Mas não seria o tanto que seria melhor pra ele se ele perdesse não. Se ele ganhasse essas 4 horas com a vamos família dizer que dele. exatamente. Se capacitando. Indo num parque, indo sei lá, qualquer É porcaria, até missão tomando da uma própria cerveja. cidade Tomando ter uma isso, né? Oferecer isso. Por isso que eu falei, a gente entrar num debate nesse sentido é a gente tentar entender muitas áreas que às vezes a gente nunca vivenciou pra falar, né? Eu acho que dá pra unir. Dá pra unir tudo. Dá pra, bem pensado, bem. Eu acho que você consegue unir tudo isso. A especulação com as micro-regiões, com o cara trabalhar perto da casa dele. Tipo o shopping Tangará. Mais ou menos. Eu acho que o grande problema Shopping Tangará. o grande problema é não ter, né, essas possibilidades. Se houvesse, a pessoa pode escolher. Exatamente. Pronto. Você tem direito de escolher. Mas eu tem, você não quer? Manda bala lá. Não sei, eu acho que Polêmico. é polêmico. Eu acho que é legal. É a mesma coisa que você falou do terreno. Ele tem o direito de escolher, Sim. né? Sabe? É a mesma coisa. Por exemplo, se a gente for numa polêmica, o prefeito que está querendo ser prefeito de São Paulo, ele defende essa tese, que um lugar que está só especulando, ele não tem um plano para a cidade, não tem uma só função na cidade. Não concordo e também não discordo, depende, tem que avaliar aquilo ali. Tem que ver se o dono, ele tá fazendo a missão dele. Não adianta eu ter um comércio ou uma casa e só largar ali. Nós estamos falando isso também, mas será que o cara trabalhando embaixo ele tem capacidade financeira para morar em cima? Então, não sei, mas aí eu. Olha que loucura! Aí depende. Por que você acha que o grande plano de todas as cidades é construir prédio? O vertical, né? Verticalizar e o maior número de população. Justamente. Mas a grande missão que a gente vê hoje, pelo menos a parte da arquitetura está vivenciando isso, é que se você tiver um prédio que embaixo tenha galerias, você barateia o seu condomínio, porque você traz segurança para ali dentro. Você pensa seu comércio, não tem segurança? Você dá vida para a cidade. Exatamente. Então a própria vida que está se movimentando lá em cima, ela vai vivenciar ali embaixo. E além disso, vai ter aluguel, muitas vezes não vai ser vendido, aquele vai ser alugado, vai quitar a questão do condomínio, agrega valor. Então o condomínio hoje também tem que mudar a visão. O condomínio pensa só em ganhar, né, dos próprios proprietários. Eu acho que eles tinham que pensar aquilo ali como um comércio mesmo.